Vamos lá, aula 13, a terceira lei da termodinâmica, entropia. Na segunda lei, relacionamos o número de microestados energéticos à entropia. Agora, imagina um cristal perfeito e na temperatura de zero absoluta, ou seja, 0 Kelvin. Nestas condições, o movimento molecular é mínimo e o número de microestados, W, é igual a 1, ok? Então, nós estamos pensando num cristal perfeito, absolutamente perfeito, tá certo? Na temperatura absoluta mais baixa possível, 0 Kelvin, né? Como o número de microestados nessas condições onde o movimento molecular é mínimo, o número de microestados é 1, a entropia é KLN, o número aqui de microestados, né? Então, KLN de 1 vai dar 0. Então, nesse caso, nós vamos ter a entropia de um cristal absolutamente perfeito, sendo 0 na temperatura de 0 Kelvin. Isso vai nos permitir calcular variações da entropia com a mudança da temperatura, tá? Calculando a partir de um motivo basicamente teórico aqui, né? Vai nos permitir calcular a entropia de outras amostras, tá bem? Então vamos lá. Ó. Pela terceira lei da termodinâmica, a entropia de um cristal perfeito é 0 a 0 Kelvin. Em temperaturas maiores, aumentam-se o número de movimentos moleculares e o número de microestados, e a entropia também aumenta. Para uma substância pura qualquer, é possível se medir a entropia absoluta, pois a 0 Kelvin ela vale 0. Então, ó, a variação da entropia vai ser a entropia final menos a entropia inicial. A entropia inicial é 0, uma vez que a gente determinou que o número de microestados para um cristal perfeito é 1, né? O número de microestados é 1, então a entropia vai ser 0. Então isso vai me permitir calcular a entropia da amostra numa outra temperatura qualquer, né? Então a variação de entropia vai ser a entropia do estado final, uma vez que o estado inicial a entropia é 0, tá bem? Aqui nós vemos um gráfico da variação da entropia com a temperatura. A gente observa que com o aumento da temperatura a entropia vai aumentando para um estado sólido aqui, depois com a fusão, depois aqui o estado líquido, tá certo? Depois a ebulição e aqui o estado gasoso, tá? Entropia sempre aumentando com a temperatura. A energia livre de Gibbs. Segundo a segunda lei da termodinâmica, os processos espontâneos apresentam a variação da entropia do universo maior do que 0. A gente viu isso na aula passada. Então, ó, o ΔS do universo vai ser o ΔS do sistema mais o ΔS da vizinhança. Quando ele é maior do que 0, nós temos um processo espontâneo, como a gente já acabou de dizer e viu na aula passada. O ΔS da vizinhança é dado por menos ΔH do sistema dividido pela temperatura, certo? Então, substituindo o ΔS da vizinhança por menos ΔH do sistema dividido pela temperatura, nós vamos ter essa segunda equação aqui, que a variação da entropia do universo é a variação da entropia do sistema menos ΔH do sistema dividido pela temperatura absoluta, tá certo? Lembrando que se for maior que 0, o processo é espontâneo. Fazendo a álgebra simples aqui, o ΔS do universo vai ser o T ΔS do sistema, né? Tirei um mínimo comum aqui, o T da temperatura, menos ΔH, tá certo? Rearranjando a equação, nós vamos ter que T vezes a variação da entropia do universo vai ser igual a T vezes a variação da entropia do sistema menos ΔH do sistema. Multiplicando-se ambos os termos por menos 1, nós vamos ter que menos T ΔS do universo é igual a menos T ΔS do sistema mais ΔH do sistema. Como nós multiplicamos por menos 1, invertemos aqui o sinal. Antes, o ΔS do universo tinha que ser maior do que 0 para ser um processo espontâneo. Agora, menos T ΔS do universo vai ter que ser negativo para que o processo seja espontâneo. Tá bem? Estou falando e estou escondendo as equações, né? Tá aqui, ó. Menos T ΔS do universo é igual a menos T ΔS do sistema mais ΔH do sistema menor do que 0. A equação acima nos mostra que se um processo se realiza a pressão constante, condição corriqueira em um laboratório químico, e a certa temperatura, e ele for espontâneo,
observaremos que as variações de entalpia e entropia do sistema serão menores do que zero, ou seja, então vamos lá, menos T ΔS do sistema igual a ΔH do sistema menos T ΔS do sistema menor que zero. Isso é um processo espontâneo. Definimos uma nova função termodinâmica para expressar a espontaneidade de uma reação ou processo qualquer assim. Então nós vamos parar de trabalhar com ΔS do universo e um ΔS do sistema, tá? Então nós vamos gerar uma nova função termodinâmica, tá certo? Que é dado por menos T ΔS do universo. Nós vamos chamar isso aqui de ΔG, ou energia de Gibbs, energia livre, tá? A química trabalha muito com o ΔG. Outras ciências trabalham com outras funções aí no lugar do ΔG, tá? Outras energias livres. Então, ó, nós vamos definir que menos T ΔS do universo vai ser igual a ΔG. Então, nós vamos ter uma equação que é ΔG é igual a ΔH menos T ΔS, tá bom? Perceba que a gente vai pegar uma propriedade aqui, uma função termodinâmica geral do universo e trabalhar com elas com as propriedades do sistema somente. Então, ΔG vai ser chamado de energia livre de Gibbs ou simplesmente de energia livre. Então, ó, G vai ser para nós, gente, igual a H menos TS. Ou ΔG, a variação da energia livre, vai ser dado pelo ΔH da reação menos T vezes a variação da entropia do sistema, tá certo? Da reação. Então, olha só agora, se ΔG for igual a zero, o sistema está em equilíbrio. Se ΔG for menor do que zero, o processo é espontâneo, ocorre naturalmente. Este cara aqui é muito importante para a gente, tá certo? Se você foi no laboratório, fez alguma coisa e aquela coisa se transformou, ou seja, teve uma reação, um processo qualquer aconteceu, significa que o ΔG daquele sistema foi menor do que zero, tá certo? Então, a entalpia menos a temperatura vezes ΔS, tudo isso for menor do que zero, então significa que se o processo ocorreu, é um processo espontâneo. Se o ΔG for maior do que zero, o processo não é espontâneo, não ocorre naturalmente, precisa ser fornecida energia para acontecer. Então aqui, por exemplo, quando o seu celular está funcionando, está acontecendo uma reação química lá dentro que tem um ΔG negativo, tá certo? A reação oposta, para carregar o celular, ela vai ter um ΔG positivo e ela não vai ocorrer naturalmente. Para que ela ocorra, você tem que ligar, por exemplo, na tomada para fornecer energia suficiente para romper essa barreira aqui e conseguir produzir a energia química a partir da energia elétrica, tá bem? Que é um processo que a gente chama de eletrólise. Muito bem. A energia de Gibbs é a energia disponível para a realização de trabalho. Nós temos um protótipo de uma máquina térmica bastante simples, certo? Onde nós temos uma fonte de calor que está quente, né? Tá certo? Ela vai ceder calor para o nosso sistema, né? Para a máquina térmica. O que vai acontecer? Aqui vai expandir, vai realizar trabalho, tá certo? Quando isso acontece, a nossa fonte quente perde um pouco do calor, né, que ele forneceu para a realização de trabalho, e uma parte dessa energia vai esquentar uma fonte fria, tá certo? O sistema vai repetir, isso vai se repetindo, é assim, a princípio, o funcionamento de uma máquina térmica. Muito bem, inicialmente, uma certa quantidade de energia na forma de calor flui do reservatório quente, aqui, tá certo? Para a máquina, aqui. Então, ó, o calor flui do reservatório quente para a máquina onde vai ter a realização do trabalho, né? A máquina realiza trabalho, ou seja, a expansão do gás aqui, né? O êmbolo sobe aqui e parte da energia na forma de calor é transferida para a vizinhança ou para uma fonte fria. Por definição, a eficiência de uma máquina térmica é dada pela seguinte equação matemática. Eficiência é o trabalho útil produzido dividido pela energia fornecida vezes 100, que também pode ser escrito de uma forma bem mais simples para a gente, tá? A eficiência vai ser 1 menos a temperatura fria dividida pela temperatura quente
vezes 100. A temperatura quente menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente vezes 100 vai dar a eficiência da nossa máquina. Tá ok? Muito bem. Então perceba que através dessa forma a gente nunca vai ter uma máquina com 100% de eficiência, tá? Se a temperatura quente for infinita e a temperatura fria for zero absoluto, eu vou ter uma eficiência de 100%. Perceba que essas condições aqui, elas não são obedecidas. Uma temperatura quente infinita e uma temperatura fria de 0 Kelvin, tá? Para ter uma máquina 100% eficiente. Como a gente não consegue repetir esse sistema aqui, então, de forma geral, nenhuma máquina tem eficiência de 100%. Então, ó, portanto, pode-se prever que não haverá máquinas térmicas perfeitas ou que tenham eficiência de 100%. Imagine que durante o funcionamento de um motor de automóvel, a temperatura interna é mais quente, seja de 280 graus Celsius, 553 Kelvin, e que o sistema de resfriamento, radiador, trabalha em pleno funcionamento a temperatura de 110 graus Celsius, 383 Kelvin. Calcula a eficiência desse motor. Certo? A eficiência vai ser dada para a temperatura quente, 553 Kelvin, menos a temperatura fria, 383, dividido pela temperatura quente. Então, esse motor que está trabalhando a 280 graus Celsius na sua parte mais quente e 110 graus Celsius da sua parte de resfriamento, tá? Vai ter uma eficiência de 30,7% aproximadamente. ΔG da reação é igual a energia livre de Gibbs padrão. Ocorre quando os reagentes nos seus estados padrão, atmosfera, são convertidos em produtos também no seu estado padrão. Aqui tem uma reação genérica, Azinho mols de A mais Bzinho mols de B, formando Czinhos mols de C mais Dzinhos mols de D. O ΔG da reação vai ser dado pela pela energia livre dos produtos menos a energia livre dos reagentes, tá certo? Então, Czinhos versus a variação da energia livre padrão do C, Dzinho vezes o ΔG do D, e assim por diante. Em geral, o ΔS da reação é dado por variação do número de mols de ΔG dos produtos menos, a somatória do número de mols de ΔG dos produtos menos a somatória do número de mols dos produtos, né? N e M são coeficientes estequiométricos, tá bem? Exemplo. Vou fazer um exemplo fica mais claro pra gente, né? Ó, determine o ΔG da reação a 25 graus Celsius da seguinte reação: 1 mol de metano mais 2 mols de oxigênio formando 1 mol de gás carbônico mais 2 mols de água. O ΔG do gás carbônico vale menos 394, da água vale menos 237,2, do metano vale 50,8 e do oxigênio vale 0, tá certo? Substância simples. Muito bem, o ΔG vai ser o G final menos G inicial, o G dos produtos menos o G dos reagentes. Fazendo o G dos produtos, vai ser o ΔG do CO2, menos 394, mais 2 vezes o ΔG da água, 2 vezes 237, menos o G do metano, que vale 50,8, tá certo? Negativo. E o oxigênio, que tem ΔG igual a 0, tá bem? Fazendo a álgebra desse cálculo aqui, nós vamos ter que o ΔG dessa reação vale menos 818 kJ por mol, ou seja, é um valor negativo. Esse valor negativo significa que é um processo espontâneo, ou seja, se eu colocar metano com água, com oxigênio, tá? Metano com oxigênio, o que vai acontecer? Se eu conseguir romper a barreira de ativação dessa reação, que nós vamos ver em cinética química, a reação é espontânea, ou seja, energeticamente ela tem tudo para acontecer. O que falta para o metano naturalmente se queimar com oxigênio é uma barreira de ativação que a gente vê em cinética, tá? Mas a termodinâmica diz que esse processo é espontâneo, ou seja, o metano reage com o oxigênio para formar gás carbônico e água, tá bom? ΔG sendo negativo, o processo é espontâneo. E aqui uma compilação geral, tá certo? Para os valores de ΔG, né? Ó. ΔG igual a ΔH menos T ΔS,
Se o ΔH for positivo e o ΔS for positivo, a reação é espontânea em temperaturas altas. Bem? Se o ΔH for positivo, ou seja, reação endotérmica, e o ΔS for negativo, ou seja, está diminuindo a entropia, a reação não é espontânea em qualquer temperatura. Ela não vai acontecer. Se o ΔH for negativo, ou seja, a reação for exotérmica, e a entropia for positiva, tá certo? A reação vai ser espontânea em qualquer temperatura. E se ambos forem negativos, tanto ΔH quanto ΔS, a reação é espontânea em temperaturas relativamente baixas, tá bom? Isso aqui é uma comparação de quando que ΔG vai ser menor do que zero e quando não vai ser, tá bom?